Bom, pessoal, então é o seguinte, como eu havia falado no primeiro tempo, agora no segundo nós vamos trabalhar as questões da lista de exercícios que eu coloquei para vocês lá no sistema acadêmico. Essa lista de exercício tinha apenas 5 questõezinhas, como tem sido o costume de fazer essas listas básicas. Lembrando para vocês que essas listas que eu coloco entre uma aula e outra, elas não são listas que vocês devem me devolver respondidas, né? Elas não são tarefas. As tarefas são aquelas que periodicamente eu vou colocar no sistema acadêmico, serão 6 até o final do semestre. Amanhã é o deadline para vocês me entregarem a primeira, e amanhã a segunda já vai estar disponível no sistema acadêmico, certo? Mas essas listas que eu coloco lá, geralmente na sexta-feira, elas servem para que vocês já passem até alguma familiaridade com o assunto que a gente vai tratar na aula seguinte, né? E também, para no segundo tempo, eu aprofundar um pouco mais o assunto. Como vocês devem ter percebido nos vídeos das gravações do semestre passado, dos semestres anteriores, eu trabalhei pouco resolução de exercícios, né? E aí eu queria que nesse semestre, que eu espero que seja o último semestre que a gente vai trabalhar remotamente, né, nesse formato, eu focasse em resolução de exercícios para deixar também para a posteridade algum conjunto de vídeos em que eu trabalharei somente com exercícios, né? O pessoal que vai estar em matemática discreta no próximo semestre já vai poder pegar esses vídeos para poder estudar melhor, né, a disciplina, certo? Beleza? Bom, como eu havia dito, né, nessa lista de exercício, a gente vai trabalhar mais fortemente o quê? As questões operacionais de como é que a gente trabalha com funções? Não, a gente vai trabalhar basicamente a parte de demonstrações, certo? Então, vou passar aqui para a nossa lousazinha. Lembrando sempre que quando você vai trabalhar com uma demonstração qualquer, né, na nossa caixa de ferramentas haverão diversas ferramentas, né, como, por exemplo, as definições, né, os teoremas, né, teoremas que já foram demonstrados. Quando você utilizar um teorema que já foi demonstrado, você não precisa levar para a demonstração do teorema, você vai simplesmente utilizar o teorema em si, certo? Bom, então vamos aqui compartilhar uma tela para que fique mais fácil de compreensão. Deixa eu ver aqui o que foi que o Antônio Lopes colocou. Cara, abrindo parênteses, já que você tocou aí no assunto, né, diagrama de Venn e bancos de dados, olha, se você compreender bem a teoria de conjuntos, né, o que é união de conjuntos, o que é interseção de conjuntos, você vai entender a SQL com muito mais facilidade, né? Então, as diversas operações de SQL são operações da álgebra conjuntista, certo? Então, o que a gente vê no SQL é nada mais, nada menos do que a materialização, vamos dizer assim, do fundamento matemático que a gente aprende na teoria de conjuntos, certo? Entendido? Então, que bom que você está vendo essas questões, Antônio Lopes. Então, vamos lá. Gente, primeira questão. A primeira questão dizia o seguinte, seja f um conjunto, seja a função abaixo. Então, veja bem, primeiro eu vou definir aqui uma função, né? E essa função está definida da seguinte maneira. Eu tenho f, que é o conjunto de todos os conjuntos finitos, não vazios, de números inteiros. Então, comece com a definição de um conjunto. Quem ainda não respondeu a chamada, por favor, registre aí no chat, por gentileza. Então, primeiro estou definindo o meu conjunto f, certo? Então, o conjunto f é o conjunto de todos os conjuntos finitos, veja bem, finitos, não vazios de números inteiros, certo? Então, por exemplo, então aqui um conjunto, esse conjunto aqui, ele vai pertencer ao conjunto F? Vai, certo? Esse conjunto aqui, conjunto vazio, não pertence ao conjunto F. Porque, pela definição do conjunto F, só pertencerá a esse conjunto aqueles que satisfizerem essa propriedade, certo? Então, isso daqui a gente já viu na aula de conjunto. Né? Então, definição de um conjunto a partir de suas propriedades. Beleza? Bom, e aí, para complementar a definição do conjunto F, ele diz que o conjunto F está contido no conjunto das partes dos números inteiros.
Então, esse Zzinho aqui está representando o conjunto dos números inteiros. Esse P, quando aparece isso daqui, você já sabe que é o conjunto das partes, né, de um determinado conjunto. E eu estou dizendo que o conjunto F está contido no conjunto das partes. Beleza. Então, como vocês podem observar, esse umzinho aqui, né, e outros conjuntos que satisfazem a propriedade de estar pertencente ao conjunto F, né, serem elementos do conjunto F, vão estar no conjunto dos inteiros, beleza? Bom, aí ele diz o seguinte, defina a função S, então eu tenho aqui a função S, e ela é definida da seguinte maneira, o meu domínio da função é o conjunto F, e o meu contradomínio é o conjunto Z, tomando Sx como a soma de todos os elementos, todos os elementos de x. Então, o que é que essa minha função S? A função S ela vai pegar os elementos do x, né? No caso aqui, o x é algum elemento que pertence ao conjunto F, né? No caso é o domínio da função, e ele vai ter como imagem algum elemento do conjunto dos inteiros, certo? Aqui eu tenho um exemplo, eu peguei aqui esse conjunto que é um conjunto finito, ele faz parte do conjunto das partes dos inteiros, né? E a minha função S ela vai simplesmente somar esses elementos e vai apresentar o valor da soma deles, né? No caso aqui, 6, correto? E a gente sabe que 6 pertence ao conjunto dos inteiros, beleza? Tranquilo aí? Então, está bem definido a minha função, está bem definido o meu conjunto F, certo? Não tem muito mistério. Bom, agora aqui são elas, né? O que é que nós precisamos fazer aqui? Eu quero mostrar que essa função S, ela não é injetiva, certo? Então, para mim provar, para mim mostrar, né? Quando eu tenho assim um enunciado que diz mostre tal coisa, é para você demonstrar, para você apresentar uma prova, certo? Então, vamos lá. Então, ele está pedindo para que a gente mostre que a função f ela não é injetiva, certo? Beleza? Então, para ela não ser injetiva, o que nós vamos precisar mostrar? É que aquela função s ela não satisfaz a propriedade de ser uma função injetiva. E qual é essa propriedade? É aí que entra a nossa definição, certo? Então, nossa definição está dizendo o seguinte, ó, uma função f de x em y, ela é injetiva se para todo A e B pertencente a x, né? No caso aqui, por que pertencente a x? Porque x é o domínio da função, certo? Então, f de A é igual a f de B, implica em A igual a B. Então, aqui eu tenho a definição do que vem a ser uma função injetiva, e em cima dessa definição é que eu vou construir a minha prova, né? E aí, o que é que nós vamos fazer? Nós temos aqui na definição uma quantificação existencial, aliás, universal, desculpa, certo? Então, aqui uma quantificação universal foi mostrado para vocês ainda na disciplina de lógica e matemática, que se eu quero mostrar que uma determinada sentença da lógica de predicados, que está quantificada universalmente, o valor de verdade dela é falso, basta que eu apresente um contra-exemplo, certo? Então, só recapitulando, o que é um contra-exemplo? É um exemplo que vai me mostrar que aquela quantificação universal ela é falsa, certo? Então, no caso aqui, a definição de uma função injetiva diz que todo A e B pertencente ao conjunto X, ou seja, pertencente ao domínio da função, né? Se eu fizer f de A igual a f de B, certo? Vai implicar que o A e o B são os mesmos elementos, certo? Ou seja, que eu não posso associar um elemento do conjunto do domínio da função a mais de um elemento do contradomínio. É basicamente isso, certo? Bom, então, como é que é o nosso contra-exemplo aqui? Então, vou aqui colocar a letrinha A, né, a questão aqui. Vou simplesmente apresentar um contra-exemplo e vou estar mostrando que ela não é injetiva. E esse contra-exemplo vai ser bem simples, ó. Eu tenho aqui a minha função S, eu vou ter aqui um subconjunto, né, do conjunto das partes dos inteiros, por exemplo, 1, 2 e 3. Certo? Bem, isso daqui, quando eu passo para a função S, vai me retornar o quê? Aliás, 1 e 2, desculpa, basta só 1 e 2. Fica mais fácil ainda da gente entender. Certo?
Então, isso daqui vai me retornar o valor 3, correto? Entendido? De acordo aqui com a definição da função S. Mas vocês vão observar também, certo? Que esse mesmo valor 3 aqui, certo? Ele seria retornado se, né, a gente, se eu tivesse também passando esse valor aqui. Ok? Entendido? Então, o que é que nós temos aqui? Eu tenho dois elementos do meu conjunto, do meu domínio, certo? Dois elementos do meu domínio da função que estarão associados ao mesmo elemento do contradomínio. Ok? Entendido? Então, seria mais ou menos o seguinte. Eu tenho aqui 1 e 2. Eu tenho aqui o 3, certo? Aqui é o meu conjunto F. Aqui seria o meu conjunto dos inteiros. Aqui eu teria o 3. E eu teria esses dois elementos aqui, né? Que acabam o quê? Ferindo a definição do que vem a ser uma função injetiva. Certo? Então, apresentei aí um contra-exemplo e aí, beleza. Até aí tudo bem? Tranquilo, né? Bom, essa foi a forma que a gente vai, né, entender. Ó, ele apresenta isso daqui, ainda tem um outro porém, certo? Mas, porque para completar a resposta, ainda preciso dizer o seguinte, ó, que esse conjunto aqui, ainda faltou esse detalhezinho, ele é diferente desse outro conjunto, ok? Então, dá uma olhadinha aqui na definição de função injetiva, certo? Essa função f de A e f de B, elas realmente dão o mesmo elemento, né? Certo? Elas estariam associadas ao 3, porém, de acordo com a definição de função injetiva, eu precisaria que esse A e esse B fossem iguais. Só que vocês haverão de concordar comigo que o meu A e o meu B, né, A e B, eles são diferentes, como vocês podem ver aqui, correto? E é o que é que isso está nos mostrando? Está ferindo a definição de função injetiva, certo? Se fere a definição, então está aí o contra-exemplo, tchau e benção, morreu Maria Preá. Esse daqui, esse mas, né, com essa constatação aqui de que o A e o B são diferentes, é que fecha a minha demonstração. É uma demonstração um pouco diferente daquelas que a gente está acostumado a fazer, né? Mas dentro do que a gente está entendendo o que é uma demonstração, está perfeitamente válido, certo? Entendido? Então, eu estou mostrando aí um contra-exemplo, eu estou demonstrando através de contra-exemplo, beleza? Só que daqui para a quinta questão, nós vamos ver umas demonstrações mais complexas ainda. Professor, uma dúvida. Fica aí. O conjunto S1 e 2 e o conjunto S2 e 1, eu poderia dizer que eles são diferentes ou eles seriam iguais? Eles seriam, Pedro, eles seriam iguais, certo? Mas como eu estava te dizendo, o contra-exemplo que a gente apresentou aqui, certo? Mostra que eu tenho uma situação em que eu tenho conjuntos diferentes apontando para o mesmo elemento do contradomínio. Esse exemplo que tu mostrou seria ok, certo? Mas se não houvesse esse contra-exemplo aqui, então eu estaria mostrando que a função é injetiva. Mas esse exemplo que você mostrou, né, ok, porque quando a gente fala de conjuntos, a ordem dos elementos não importa, né? Então, realmente, só materializando aqui a tua colocação. Isso daqui, certo? Seria igual. Essa igualdade aqui seria verdadeira. Ok? Então, essa igualdade aqui tá ok. Se a definição, né, do conjunto F fosse mais restrita ainda, aí a gente até poderia pensar que uma situação como essa daqui, né, estaria beleza. Mas como a gente encontrou esse exemplo aqui, né, e como eu disse, ele é um contra-exemplo para minha demonstração, certo? Porque ele fere essa história aqui do todo, né? Então, veja bem, ó, vamos só voltar aqui para o que diz a definição, certo?
Quando eu peço para vocês prestarem muita atenção nas definições, não é à toa, não. É porque a chave que abre todas as portas do castelo muitas vezes são as definições. E aí e outra coisa, as definições em matemática, elas são extremamente precisas. Ou uma coisa ou é ou ela não é, certo? O grande barato das definições matemáticas é isso, certo? E então, nesse caso aqui, ele está dizendo, ó, f de A igual a f de B. Aqui, ó, aqui seria o f de A e aqui seria o f de B, certo? Essa igualdade aqui é verdadeira, mas só que essa outra igualdade aqui, no nosso contra-exemplo, ela acaba sendo falsa, certo? E aí a gente sabe que se eu tenho uma condicional P condicional Q, que o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso, essa condicional é falsa. Né? Coisas que vocês não vão esquecer isso jamais, vocês aprenderam lá no primeiro período. Enquanto vocês estiverem trabalhando com demonstrações, aqui e acolá vocês vão ter que se valer disso daqui. Né? Esse negocinho aqui é algo que vai sempre acompanhar vocês em praticamente toda e qualquer atividade de demonstração. Quando, no caso, é uma demonstração condicional, certo? Existem outras demonstrações? Existem, mas só que a gente, no nosso curso de matemática discreta, a gente só trabalhou com demonstrações condicionais e em breve vocês vão trabalhar também com a chamada prova por indução matemática. Essa é uma ferramenta que a gente vai ver só mais adiante. Tranquilo? Beleza, Pedro? Respondido elucidada a tua dúvida? Show de bola. Show, né? Vamos aqui para a letra B. Letra B de bola. A letra B, ele diz o seguinte. Mostre que a função é sobrejetiva. Ó, aqui tem um detalhe interessante, certo? Geralmente, a gente pode imaginar o seguinte, que toda função que não é injetiva, ela vai ser sobrejetiva. E vice-versa. Mas nem sempre isso acontece, certo? Então, a gente já mostrou que ela não é injetiva, tá bom? Então, como é que a gente vai mostrar aqui? Bom, a primeira coisa que a gente vai ter que lembrar é que na definição de função subjetiva, eu não vou escrever porque senão vai demorar, vai demandar tempo. Então, preste atenção no que eu vou ler aqui. Então, a função subjetiva, ela tem cada elemento do contradomínio em sua imagem. Tá? Aqui a gente já falou várias vezes. No gráfico de uma função subjetiva, cada vértice no contradomínio, o grau de entrada é de pelo menos 1. Certo? Então, a gente já falou sobre a definição de subjetiva e ficou claro para vocês. Ou seja, vamos só desenhar aqui. Vamos supor que aqui eu tenho o conjunto F, aqui eu tenho o conjunto dos inteiros, e no conjunto dos inteiros, eu tenho vários elementos aqui, certo? Então, nesse caso, o meu conjunto imagem, ele é igual ao contradomínio, certo? Ou seja, todos os elementos do conjunto Z estarão associados a algum elemento, né? Ou vai ter mais de um elemento associado mais de um elemento do contradomínio associado a algum elemento do domínio, certo? Ou seja, todos os elementos do Z estarão, né? Em outras palavras, o conjunto imagem está contido, né? O contradomínio chamado CD e o contradomínio está contido no conjunto imagem. Ou seja, eles são iguais, correto? Bom, vocês haverão de concordar comigo? Seguinte, deixa eu só escrever aqui. Que isso daqui, ó, é verdadeiro. Para qualquer y pertencente ao conjunto dos inteiros, né? Se eu passar esse y para minha função, né, eu vou obter essa sentença aqui é verdadeira, ok? Então, como essa sentença aqui é verdadeira, o que eu estou querendo dizer aqui? Que todos os elementos do meu contradomínio, né, estão dentro do... o meu conjunto imagem está contido completamente no contradomínio, que é o que a gente acabou de falar da definição de sobrejetiva. Então, se nenhum elemento do conjunto Z, que é o conjunto dos inteiros, ele não estará associado ao
algum elemento do domínio. Então, vejam bem, ó, a minha funçãozinha f, a minha funçãozinha s, desculpa, minha funçãozinha s, que está aqui bem bonitinha, né? Ó, só destacar novamente aqui para vocês. Então, todos os elementos de Z, que é o meu contradomínio, eles estarão associados a algum elemento de F, ou a mais de um elemento de F. Não vai ter nenhum elemento dos inteiros que não esteja associado. Então, só isso aí já é o suficiente para a gente dizer. De forma bem mais formal, essa sentença aqui, né, responde à letra B. Ok? Então, para qualquer y pertencente a Z, se eu passar esse y como se fosse um elemento do conjunto F, né, eu vou retornar o quê? O próprio y. Beleza? Entendido? Porque a função S vai me retornar a soma dos elementos daquele conjunto. Né? Então, sempre vai ter algum inteiro associado. Beleza? Vocês devem ter observado que, às vezes, para demonstrar que uma determinada função ela é subjetiva, parece ser mais tranquilo, né? Certo? É uma impressão que a gente tem às vezes. Bom, vamos aqui para a próxima questão. Essa questão ela é bem interessante também. Ela diz o seguinte, ele pergunta, a função abaixo, ela é sobrejetiva? Justifique. Ela é injetiva? Justifique. Então, eu tenho que mostrar que essa sentença que está definindo uma função M, eu tenho que mostrar se ela é sobrejetiva, se ela é sobrejetiva, eu tenho que justificar, se ela for injetiva, eu tenho que justificar também. Beleza? Então, vamos começar aqui com a sobrejetiva. Certo? Sobrejetiva. Vamos primeiro entender aqui o problema também, né? Então, seja P o conjunto de todas as pessoas. Vou tirar aqui esse objetivo e vamos desenhar. Aqui eu tenho o conjunto P. Aqui é o conjunto de todas as pessoas. Certo? Vou usar o vermelho mesmo. Todas as pessoas mortas ou vivas. Tem esse detalhe aqui importante. As pessoas mortas ou vivas. Seja M uma função de P em P. Então, nesse caso aqui, eu vou usar aqui uma caneta diferente, mas o conjunto, a função M, ela é uma função entre o conjunto P e ele mesmo, certo? Então, vocês estão vendo aqui que o domínio e o contradomínio da minha função são iguais, correto? Então, esse é um detalhe importante. Quando você encontra na definição de função algo dessa natureza, então significa que nós estamos trabalhando com domínio e contradomínio iguais, certo? Tal que mx, ou seja, a função m, ela diz o seguinte, que mx é a mãe biológica de x diferentes, certo? Deixa eu ver aqui diferentes. Eu acho que eu escrevi errado aqui o enunciado. Deixa eu dar uma olhadinha aqui rapidinho no livro. Opa. Não tem esses diferentes, não. É só mx, é mãe de x, certo? Então, vejam bem. O que é que essa minha função ela tá mostrando? Eu tenho aqui um m. Opa, deixa eu usar outra canetinha. Vamos supor que eu tenho aqui a minha função m, e eu vou passar para ela essa pessoa aqui, Maria. O que é que ela vai me retornar? Vai me retornar a mãe da Maria, certo? Tenho aqui a função m, vou passar o Hudson, e ela vai me retornar Fátima, que é o nome da senhora minha mãe, certo? Beleza? Então, aqui eu tenho o conjunto de todas as pessoas, eu tenho aqui a dona Fátima, eu tenho aqui a Maria, eu tenho aqui o Hudson. Veja que eu não estou colocando no conjunto P somente as pessoas, somente quem é mãe. Esse é um detalhe importante para vocês compreenderem a resposta. E esse outro conjunto P tem as mesmas pessoas, né? Aqui eu tenho a Fátima, aqui eu tenho a Maria, aqui eu tenho o Hudson. E eu vou colocar aqui uma outra pessoa, que é para o exemplo ficar bem legal. A Giane. Certo? Acho que dá para entender que é a Giane aqui. Então, primeira coisa que eu tenho que fazer é demonstrar que se ela é uma função sobrejetiva ou não. Certo? Bom, aliás, é sobrejetiva. Certo? Bom, no caso aqui, ela não vai...
ela não é sobrejetiva. Olha que interessante, essa função aqui, ela não é sobrejetiva. Aí você pode até imaginar, então ela é injetiva. Será? Certo? Bom, como é que eu vou mostrar que ela não é sobrejetiva? Seguinte, para ela ser sobrejetiva, todos os elementos desse conjunto aqui, do conjunto P, teriam que ser mães, certo? E aí, tem esse elemento aqui, o último, que não é mãe, ok? Dadas as razões que vocês conhecem. Nós estamos falando de mães biológicas, né? Então, ó, mãe biológica, ok? Então, o fato de haver um elemento do contradomínio que não estará associado a algum elemento do domínio já faz com que essa função não seja sobrejetiva. Correto? Entendido? Então, ela não é sobrejetiva. Por quê? Porque vai ter gente aí do conjunto que não é mãe. Simplesmente isso. Ou de forma mais formal, existe elementos do contradomínio que não estarão associados a algum elemento do domínio. Simples assim. Bom, então ela não é sobrejetiva. Ok? Beleza. Bom, mas será que ela é injetiva? Certo? Bom, para ela ser injetiva, o que é que nós teríamos? Teríamos que, por exemplo, a dona Fátima estivesse associada a, no máximo, um elemento do contradomínio. Só que a dona Fátima ela é mãe do Hudson e ela é mãe da Jeane também. Dessa forma, a minha função M, ela está, eu vou ter elementos do domínio associado a mais de um elemento do contradomínio. Ok? Diga aí, Pedro. Professor, nesse caso aí, a função meio que está ao contrário, né? Porque não pode ter mais de um. No caso, os filhos eram para estar do outro lado, ou melhor, a mãe era para estar do outro lado. Exatamente, certo? Mas o mais importante, a tua observação foi muito importante, certo? Então, o mais importante aí é você observar o seguinte, que eu posso ter filhos associados a mais de uma mãe, certo? Entendido? Então, eu tentei ilustrar aqui para vocês compreenderem que eu posso ter funções que ela nem é injetiva, nem é sobrejetiva, certo? Entendido? É um caso bem curioso, correto? Entenderam aí? Bom, mas vejam que eu estou falando de mães biológicas. Se a gente expandisse aqui a história para mães não biológicas, mãe de pet, mãe adotiva e tal, não sei o quê, aí nós teríamos outra situação, tá bom? Bom, vamos adiante que já está de noitinha. Bem, a terceira questão, ela também é bem interessante. Ela diz o seguinte, ó. Defina uma função t, né? Observe bem. Essa função t, ela está definida assim. O meu domínio e o meu contradomínio são produtos cartesianos. Então, toda vez que você encontrar algo do tipo XR ou AXB, então, essa construçãozinha aqui, vocês vão lembrar que é a operação de produto cartesiano lá da álgebra conjuntista, certo? Então, essa função é definida por TAB igual a mais B e vírgula A menos B. Então, o que é que nós temos aqui? Essa função t vai retornar isso daqui, esse par. Então, por isso que tanto o domínio como o contradomínio são produtos cartesianos, são pares ordenados, certo? Então, aqui eu tenho um par ordenado AB, aqui eu tenho um par ordenado A mais B e A menos B, correto? Por isso que a função está definida assim. Prove que T é uma bijeção. Bom, aí a gente já vai para um outro conceito. A gente já viu exaustivamente o que é uma função injetiva e o que é uma função sobrejetiva. A gente viu ainda há pouco que existem funções que não são nem injetivas nem sobrejetivas, né? Bom, então, será que existem funções que são, ao mesmo tempo, injetivas e bijetivas? Sim, que são, no caso, as bijeções, né? Observe aqui o bi, né? Esse bi aqui da expressão, bijeção, ela tanto é injetiva como é sobrejetiva. O que caracteriza uma bijeção? Né? Eu diria que a principal característica de uma bijeção é que a quantidade de elementos do domínio é igual à quantidade de elementos do contradomínio. Certo? Então, estão dois conjuntos com as mesmas quantidades. Certo? Uma outra coisa que caracteriza bem uma bijeção é que quando você faz aqui um diagrama de Venn e vai representar essa função, você tem uma situação como essa daqui.
todos os elementos do domínio estão associados a todos os elementos do contradomínio, certo? Então, se você observar bem, a definição de bijeção, ela junta as duas definições, tanto a de injetiva quanto a de bijetiva. Ou seja, eu tenho cada elemento do domínio associado a, no máximo, um elemento do contradomínio. Eu tenho todos os elementos do contradomínio associados a pelo menos um elemento do domínio, certo? Então, as duas definições acabam se casando aí, correto? Então, nesse caso aqui, nós temos que a função f, que está representada por isso daqui, é uma bijeção. Beleza? E aí eu já deixei aqui preparado para vocês, para a gente poder simplesmente discutir, certo? Então, como é uma prova direta, né? E a gente sempre utiliza aquele nosso esquema, suponha algo que é a nossa hipótese, e a gente vai desenvolvendo os argumentos até chegar na nossa conclusão. Então, a nossa conclusão é o quê? É dizer que essa função t ela é uma objeção. Para que ela seja uma objeção, os elementos, né? Ela tem que ser, ao mesmo tempo, uma injeção e uma sobrejetiva, certo? Então, basicamente é isso. Então, quando eu quero provar que uma função ela é bijetiva, eu tenho que provar que ela é injetiva e que ela também é sobrejetiva, certo? Então, vamos lá. Nesse nosso caso, a gente começa a nossa prova com a nossa hipótese. Suponha isso daqui. Bem, essa minha hipótese aqui, certo? Tá me dizendo o quê? Está me dizendo que ela é elas são iguais, certo? Então, eu estou supondo que se eu passar para a função t A1 e B1, e eu passar para a função t A2 e B2, eu terei essa igualdade válida, certo? Então, eu estou assumindo isso como sendo verdade. Bom, para que isso seja verdade, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter que t A1 e B1 vai ser igual a isso aqui, ó. A1 mais B1 e A1 menos B1, correto? De acordo com a definição da função. E a minha segunda função, t, né? A1 mais A2 mais B2 e A2 mais B2, correto? Até aí tudo bem, né? O que que a gente observa? A gente observa que essa igualdade aqui, né? Para mim manter essa igualdade, certo? Eu vou ter isso daqui, ó. A1 mais B1, A1 menos B1, correto? Eu vou ter A2 mais B2, A2 menos B2. Então, veja bem, eu estou simplesmente fazendo substituição. Ora, nisso que eu tenho essa igualdade, eu vou ter, se eu somar isso daqui, vou ter 2 vezes A1, né? E aqui vou ter 2 vezes A2. Então, veja bem, ó, A1 aqui, A1 aqui, A2 aqui, A2 aqui, certo? Então, essa igualdade ela se mantém verdadeira, correto? Como essa igualdade se mantém verdadeira, eu posso dizer que A1 é igual a 2. Da mesma forma, se a gente pegar aqui a parte do B, que é a subtração, eu vou ter 2B1 igual a 2B2 e B1 igual a B2, certo? Então, vejam que a igualdade está sendo mantida, né? Então, se a igualdade está sendo mantida, essa ideia que a gente colocou aqui, certo? Ela continua válida em todas as igualdades. Logo, né? Portanto, faltou aqui só um T. Ok? T A1 e B1 é igual a T A2 e B2, é uma objeção, certo? Então, essa objeção está bem demonstrada aqui. No primeiro momento, pode... Oi? Professor, como seria se não fosse uma objeção? Se não fosse uma objeção, Pedro Antônio, algum desses conjuntos aqui seriam diferentes. Algumas dessas igualdades aqui, elas não seriam válidas, certo? Nesse caso específico aqui, eu não sei como te dizer, porque como ela é uma objeção, né? Então, é só você imaginar uma situação em que uma dessas igualdades ela não seria válida, certo? Seria basicamente isso. Então, quando você for demonstrar uma objeção, você procura, né, trabalhar com essas igualdades, com essa ideia de igualdades. Entendido? Sim. Beleza, né? Gente, vamos passar aqui para adiante. Quarta e penúltima questão. Na quarta questão, a gente trabalha com o conceito de grafos, certo? Deixa eu só tomar aqui uma água, porque eu já... Estou com a garganta seca de falar. Então, vejam bem. Essa quarta questão, eu achei ela muito interessante porque ela junta o conceito de grafos,
que foi o que a gente começou a trabalhar no início desse capítulo 2, dessa unidade 2, junta conjuntos e junta funções, ou seja, ela acaba juntando tudo que a gente está vendo até agora. Tranquilo? Então, preste atenção aqui, ó. Seja G um grafo que é simples, ele é conexo e ele é não orientado. Então, eu já estou dizendo aqui o que é o grafo G. Para efeito de ilustração, eu desenhei esse grafo aqui, certo? Que é composto pelos vértices A, B e C e pelas arestas E1, E2 e E3, como um exemplo de um grafo, um modelo do grafo G, certo? Então, esse daqui é um grafo simples, ele é conexo e ele é não orientado. Então, todas essas três propriedades esse grafo aqui tem. Seja V o conjunto de todos os vértices em G, e seja P, né, um conjunto que é formado pelos pares V1 e V2, tal que V1 e V2 pertencem ao conjunto V. Quem é o conjunto V? O conjunto dos vértices. E o V1 é diferente do V2. Então, para pertencer ao conjunto P, eu tenho um par de vértices que satisfazem essa propriedade aqui. Correto? Então, vejam bem, esse par de vértices, ele pertence ao conjunto P se ele satisfizer a propriedade. Ou seja, ele tem que pertencer ao conjunto dos vértices e tem que ser vértices diferentes, certo? O V1 é diferente do V2. O conjunto de todos os pares não ordenados, são pares não ordenados dos vértices, beleza? Então, aqui eu já tenho o conjunto de vértices definidos, eu tenho um conjunto V, que são de pares de vértices definidos. Falta um terceiro conjunto. Seja o conjunto de todas as arestas em G. Pronto, então eu tenho aqui três conjuntos. Conjunto de vértices, o conjunto P, que são de pares ordenados formados por pares de vértices, e eu tenho o conjunto E, que são conjuntos de arestas, certo? Dito isso, vocês observam que aqui, ó, eu tenho o meu grafo G, que ele é definido como sendo um conjunto formado pelo conjunto de vértices e o conjunto de arestas, e isso daqui a gente viu na aula de grafos, isso daqui não é novidade nenhuma. Eu tenho o meu conjunto V, que é o meu conjunto V, é o meu conjunto de vértices. No caso aqui, o meu grafo G é esse grafozinho aqui, e o meu conjunto V é A, B, C. O meu conjunto E, que é o conjunto de arestas, eu tenho E1, E2 e E3. E o meu conjunto P são esses pares aqui, ó, AB, BC e AC. Como são pares não ordenados, esse conjunto B ele poderia ser também o par BA, CB, CA, então estaria valendo, certo? Beleza? Então, ficou claro para vocês aqui os três conjuntos que eu estou trabalhando nesse modelo aqui, tá certo? Essa definição aqui é uma generalização, tá bom? Bom, então, vamos lá. Ele diz, né, temos aqui uma função f, aí aqui, ó, eu tenho aqui uma função f que é definida da seguinte maneira. O meu domínio da função é o conjunto de arestas e o meu contradomínio é o conjunto de pares ordenados, aliás, de pares não ordenados, desculpa, de pares de vértices, correto? Então, se o elemento E pertence ao conjunto de arestas, né, se ele é uma aresta em G, então f de E vai retornar o quê? Vai retornar os vértices aos quais essa aresta está associada, certo? Então, lembre-se bem, quando a gente fala de grafo, né, eu não posso ter uma aresta EI, que não esteja associada a um par de vértices, certo? Lembre-se disso, a gente falou sobre isso na aula de grafos, ok? Eu posso ter uma aresta qualquer, aliás, um vértice que não está associado a nenhuma aresta, certo? Isso foi colocado para vocês. Espera aí que tem alguém aqui querendo sair do quarto. Pronto. Então, eu posso ter um vértice que não está associado a aresta nenhuma, certo? Seria, por exemplo, esse vértice A aqui, aqui do exemplo, mas eu não posso ter uma aresta solta aqui no espaço que não esteja associada a dois vértices. Então, toda aresta tem que estar associada a dois vértices, correto? Isso foi dito exaustivamente na aula de grafos. Bom, e essa função f, o que ela vai fazer? Eu passo para a função f uma determinada aresta e ele vai me retornar o par de vértices que está associado a essa aresta. Ou seja, vamos aqui supor, se eu passar para a função f a aresta E2, o que é que ele vai me retornar? Ele vai me retornar B
C. Ok? Então, é isso que a minha função f faz. Somente isso, tá bom? Compreendido aqui o que a função f faz, né? E esses detalhes todos, vamos agora para as questões. Primeira questão, ele diz assim, ele pede para a gente explicar por que a função f é sempre um conjunto de tamanho 2, né? Entendido? Por que ela é sempre um conjunto de tamanho 2? Vamos lá entender o porquê disso daqui. Certo? Bom, nesse caso aqui, cadê meus alfarrábios? Né? Bem, aqui a resposta é bem trivial. Vejam bem, vou mudar aqui de canetinha, que fica melhor para a gente. Simplesmente porque G é um grafo simples. Certo? E como ele é um grafo simples, ele não tem looping. Ou seja, se eu tivesse aqui algo dessa natureza, ou seja, um laço, né, ele não seria mais um grafo simples. E aí eu poderia ter essa função ela não ia me retornar um par, certo? Nesse caso aqui, vamos prestar bem atenção. Essa aresta extra que eu coloquei aqui, que eu vou chamar de E4, né, ela estaria, se eu passasse E4 para a minha função f, ele iria retornar o quê? A, né? Ou simplesmente A, né? Porque ele vai retornar um conjunto, ele retornaria apenas o A, porque aqui é um laço. Mas como o meu grafo é um grafo simples, eu não tenho laço. Certo? Então, ele sempre vai retornar um par. Ok? Entendido? Então, essa questão aqui ela é interessante para você aprimorar mais o teu raciocínio, né, com relação a isso tudo que a gente está vendo aqui em matemática discreta. Certo? Bom, a questão seguinte, ela diz assim, f é injetiva? Ele está perguntando se é injetiva ou não. Se for, né, a gente vai provar, se não for, a gente vai refutar. Então, no caso aqui, a função f ela é injetiva. Eu até já tinha colocado aqui, a gente ganhar tempo. Então, como é que é a prova que ela é injetiva? Seguinte, nesse caso aqui, nós temos que a função f é injetiva, por quê? Nós vamos primeiro mostrar que f de A é igual a f de B, certo? Então, aqui começa a prova de que a nossa função f ela é injetiva, ok? Então, dado que A e B sejam arestas, né? Tá o quê? F de A igual a F de B. Então, vejam bem, a minha prova começa dessa maneira, certo? Então, A e B juntos são dois vértices, né? Então, se eu pegar essa aresta A e essa aresta B, eu vou ter dois vértices. A gente sabe que grafos simples não possuem arestas múltiplas, né? O que seria uma aresta múltipla? Vamos aqui colocar aqui o exemplo para vocês. Se eu tivesse aqui uma outra aresta, que eu vou chamar de E4, né? Ligando o vértice A ao vértice B. E aí eu teria o quê? Uma aresta múltipla, né? Aqui nesse caso teria arestas múltiplas, e aí não seria mais um grafo simples, correto? Então, estou partindo do princípio de que esse grafo é um grafo simples, ok? Então, né, o A deve ser igual a B. Vejam que essa nossa demonstração aqui está bem simples. Gente, eu vou só aqui no... Tem alguém tocando aqui a campainha, eu vou interromper aqui a gravação, e hoje eu estou só em casa. Já eu volto.